E tem um outro ponto que eu fiquei pensando aqui, é que muitos, e eu acho que isso é um pouco da característica das pessoas que a gente tem visto, dessa geração, da nossa geração, sei lá, eu não sei nem explicar exatamente isso. Mas eu percebo que existe até uma fragilidade um pouco cristalzinho demais, que encara, por exemplo, o trabalho, a rotina, horário para cumprir, como sendo algo que eu preciso ajustar, porque não pode ser assim, porque está errado. Eu acho que é uma trabalhar. geração que não sabe lidar com desprazer, né? Porque assim, quase E também todo tem que ter mundo, cuidado. ainda que a gente trabalhe com coisas que a gente ama, por exemplo, a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, né? A gente tá aqui por um chamado, mas a gente também tem muito prazer naquilo que a gente faz, né? Agora, tem muitas pessoas que trabalham em coisas que não gostariam e que, enfim, né, não escolheram, foi a vida mesmo que conduziu. E aí a pessoa precisa lidar com aquele desprazer contínuo, entendeu? De não fazer uma coisa que gosta e tal. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com desprazer. Então elas ficam o tempo inteiro, sei lá, achando tudo ruim, não, Tentando sair. até uma dificuldade para trabalho mesmo, né? A pessoa quer tanto sentir prazer que ela não consegue nem trabalhar. A gente vê pessoas que têm dificuldade de trabalho mesmo, né? Que não param em emprego nenhum, toda hora trocam, porque toda hora tem um problema, todo lugar é ruim, todo lugar exige demais, todos os patrões são ruins. Eu tava comentando uma pessoa próxima, eu falei, né, que essa pessoa tem esse problema. Eu falei, gente, a pessoa nunca consegue tirar férias porque ela não fica um ano no trabalho. Que todos os empregadores são ruins, todo mundo é ruim, ninguém presta. Eu falei, gente, mas o mundo inteiro é contra essa pessoa. Não é, porque a pessoa não consegue lidar com desprazer. A gente... eu acho que eu até comentei já num episódio aqui que eu vejo isso muito nos adolescentes e nos jovens, assim, que a gente cuida, né? Uma fragilidade, acho que essa é a palavra mesmo. E uma expectativa errada da vida, né? De que, eu vou me encontrar já muito novo numa profissão que eu vou ser realizado. Não, às vezes eu vou passar por vários estágios, vou trabalhar com coisa que eu não gosto, tal. E a gente precisa aprender a lidar com uma vida que não é fantástica, e pegando o termo, né, que eu ia tentar falar antes, né? Uma vida comum mesmo, assim, de fazer o que eu não gosto, o que precisa ser feito, né? E não sempre ser um dia extraordinário e encontrar prazer em tudo, tal. E tem que tomar cuidado mesmo, assim. Eu trabalho aqui numa área, na Onda, com uma equipe de comunicação que eu tenho que contratar de vez em quando. E assim, eu fico pensando como grandes empresas que trabalham, meu é 10 pessoas, né? Mas que tem um fluxo enorme de funcionário, eu fico pensando, não sei como sobrevive. Porque é muito difícil. É muito difícil você encontrar. E não é nem competência que é o maior problema. São pessoas que estão se formando e tal. Mas são pessoas que chegam resiliência, ali será? e assim, não posso, não consigo, é muito pra mim. E aí, bom, eu já tive casos aqui de fazer entrevista, legal, foi muito legal. Eu mostrei toda a proposta de horário, de tudo e tudo mais. Foi pro RH, fechou salário, tudo certo. Começou, foi inserido na equipe, né? Começou a trabalhar, foi. Deu uns 4 meses. Um dia apareceu o crachá na mesa e nunca mais vi a pessoa. Eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei, gente, alguém sabe do paradeiro? Amiga, eu acho que era bom falar com ele, porque foi embora. Mas foi embora? Tipo, eu sou a chefe aqui, não vai falar. Então, assim, e realmente, ela falou, não, porque eu não me enquadrei. Então, você fica pensando assim, obrigada a ficar? Não, mas é de uma imaturidade, de uma fragilidade, eu nem perguntei também qual era o problema, porque assim, eu fiquei tão abismada com aquela situação, tão infantilidade, assim, e é bom ou mal, entendeu? Você não espera. Enfim, então, isso assim, é um caso, mas eu tenho vários casos assim que... Então, assim, precisa ser... e aí, é o que eu sempre falo, ou talvez precisa ser ajustado, e aí a pessoa tem uma doença, tem algo que precisa ser resolvido, que às vezes até traumas, enfim... Ok, mas eu percebo que existe esses casos, mas existe a grande maioria que não suporta o trabalho. O peso do trabalho, trabalhar mesmo e vir e fazer, e cumprir horário. E aí, por que eu tô pincelando isso, né? Porque
a gente tá falando sobre a ansiedade da rotina. Então, a gente tem que discernir. Isso, eu tenho um problema na minha rotina e que eu preciso sair, eu preciso me cuidar, eu preciso olhar pra mim. Ou será que eu também não tô enxergando coisas ou tô criando uma situação dentro da minha cabeça como se todas as outras pessoas vivessem muito diferente, Sim. vivessem muito melhor, vivessem... É que também é vendido também, né? Muito eu ia falar isso, né? disso. Você sabe que, assim, ó, o Foucault, ele fala sobre a sociedade que é a geração passada, né? A sociedade da disciplina, da obediência. Os nossos pais viviam muito isso. Então, assim, era ordem, obediência, disciplina, submissão. Esses eram os valores da sociedade, depende aí da nossa idade, né? Ou nossos pais, ou alguns até os avós, né? Essa era a maneira como a sociedade se movimentava, né? Ordem, submissão, autoridade, professor é autoridade e o bom aluno é aquele que é obediente. Enfim, essa era a lógica da sociedade, era o que era bom, né? Depois, que é a geração que a gente está vivendo, é a sociedade da auto-performance. Eu sou meu próprio chefe, eu desenvolvo as minhas habilidades, eu faço muitas coisas e produzo muito bem e alta produtividade. Hoje a gente vê os cursos são sobre isso, né? Gerenciamento de tempo, de, enfim, A autonomia, né? autonomia, e isso tem um lado interessante, que a gente parece que sai de uma rigidez de onde eu só obedeço e começo a criar, empreender, desenvolver, mas o que as pessoas gostam tanto nessa vida onde a gente não precisa se submeter, por exemplo, a um chefe, mas eu posso empreender? A liberdade. A liberdade de deixar o crachá e dizer, hoje não quero mais, hoje vou dormir, hoje não vou trabalhar com isso. E como seria interessante se a gente encontrasse o equilíbrio dessas duas sociedades, né? Então, a vida não é só essa maneira de trabalhar e de viver dentro de uma caixinha. Eu posso criar, empreender, me desenvolver e tudo mais, mas... que valores preciosos são esses da disciplina, de entender as autoridades, de enfim, entender a chefia, né? Nossa, eu aprendi tanto isso no Bolshoi, assim, foi uma escola para mim de vida, porque lá tínhamos autoridades, os professores eram autoridades mesmo, tanto que no corredor a gente passava por eles, a gente precisava fazer uma reverência, precisava tratá-los com a devida autoridade. Chegar atrasado numa aula era não participar da aula, tá? A gente chegava atrasada, sentava no banco e passava a aula inteira assistindo, e isso nos prejudicava, porque daí quem não participava da aula não dançava nas coreografias, não estava no elenco para viajar. Então, assim, era muito... rígido nesse sentido. E como isso me ensinou? Eu não gostaria de viver sempre nesse padrão, né? Porque também tem os seus malefícios, mas como isso me ensinou esses valores da responsabilidade, do tem que fazer porque tem que fazer, da diligência, né? Então, essa geração, ela tá muito assim, entende? É o que eu sinto tá em primeiro lugar, né? Então, se eu não tô me adaptando a esse trabalho, se eu não tô me sentindo valorizado, eu saio. Mas a vida não é dessa maneira. Né? E a pessoa se torna escravo da liberdade, porque ele passa a representar, essa liberdade passa a representar sempre fazer a sua vontade. E quando a gente é escravo da nossa vontade, porque a pessoa que, por exemplo, não quer trabalhar para ficar em casa, ela tá escrava do desejo dela de ficar em casa, entendeu? Ela acaba sempre se tornando escrava de algo. Então, a gente também tem que pensar de que forma isso tá impactando na minha vida, porque isso pode estar parecendo que eu tô vivendo em prazer e, na verdade, a gente vai vivendo prazer, e no final dá um desprazer, porque a pessoa não consegue viver sempre em prazer, né? E não constrói também. Você vê uma pessoa... Não sai do lugar. Não sai do lugar. Daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tá lá, daí tá lá. E daqui a pouco chega, sei lá, a altura da vida, olha pra trás e fala, o mundo é mau. As pessoas não me deram oportunidade. Aí vira todo mundo que não...